sinalzinho aí. Lara, me avisa aí se estiver tudo certo. Tá tudo certo, já apareceu. Ótimo, beleza, pessoal. Então agora estamos aí oficialmente, né, iniciando a nossa aula do dia 16 de agosto, com a turma do primeiro Eletrotécnica, Instituto Federal Sudeste de Minas Gerais, do campus de Juiz de Fora. Sempre uma grande alegria, um grande prazer estar aqui com vocês, né, dando sequência aqui no segundo bimestre, o assunto de eletrostática, mais especificamente com o assunto de capacitores e capacitância, para a gente poder tentar fechar, se eu não me engano, já quase fechando aí o segundo bimestre em termos de conteúdo, né, por essa aula, semana que vem, mais um pouquinho aí, já tivemos bastante coisa interessante, vale a pena aí vocês voltarem alguns pontos, né, seja pegando o livro de física, revendo partes da aula, né, revendo os slides, que vai puxar na memória aí de cada um o que a gente tem discutido aqui. Então, vale muito a pena vocês continuarem ligados com a gente aí, beleza? Com uma forma aí de incentivo, né, um momento de sabedoria bíblica, né, deixei um versículo de Romanos 11, versículo 33 em diante, tem até o 36, que até tem louvores muito conhecidos que cantam essas letras, né, escritas de 33 a 36 do capítulo 11 de Romanos, né, que fala da profundidade das riquezas, da sabedoria e do conhecimento ou da ciência de Deus. Então, tudo que nós estamos tentando entender aqui, certamente, é para adquirir um pouco mais de sabedoria, para entender um pouco mais daquilo que o universo preparou para nós, né, com o objetivo, certamente, de tentar desvendar pequenos pedaços e usar isso a nosso favor, usar a ciência, usar a sabedoria a nosso favor, né? E é muito bacana quando a gente começa a estudar e cada vez mais e perceber onde tudo isso está inserido, né? Onde nós estamos inseridos, como isso tudo foi preparado, né? E como é maravilhosa a graça de Deus, ok? Vamos dar início, então, ao nosso conteúdo sobre capacitor. Tem uma figurinha aqui. Quem conseguiu achar aí ou assistir o filme lá de Volta para o Futuro, que tinha um capacitor de fluxo? Alguém conseguiu? Vale a pena, em momento de lazer, assistir o filme, hein, pessoal? Eu acho que tem esse filme na Netflix. Tem. Eu assisti a última vez, tinha na Netflix. A última vez, não, deve ter um ano atrás. Eu não sei se ainda continua na lista. Mas eu acho que não tá com nome assim, não. É uma série que tem vários filmes antigos, assim. Não, tava com o nome, acho que tava assim, era Back to the Future, né? De Volta para o Futuro, só que era em inglês. Quando eu assisti era assim, tá? Não sei como é que tá agora. Mas pesquisem lá e coloquem no grupo para nós. Quem falou aí? É o Luiz. O Luiz. É um filme de que ano? Oi? É um filme de que ano? Que às vezes fica mais fácil achar pelo ano. Nosso Deus, não sei o ano não, é muito antigo, viu? Deve ser 86, por aí, viu? Deve ser mais ou menos entre 80 e 90. Alguém já falou 85 aí. Tem sim, a Rebelo falou 85. É 85. Por aí, é uma trilogia muito bacana. Quem assistir aí não vai se arrepender, não, viu? Procurar para ver no pirateado. Na Netflix tem, só escrever De Volta para o Futuro que tem. Bacana. Então já deu a resposta para nós, tá vendo? Tem sim. Todo mundo, como tem, né, grande parte tem acesso à Netflix. Quem não tiver, né, sei lá, tem outras formas aí de assistir, muito legal. Pirataria. Oi? A pirataria. Não fala isso, ela tá gravando. Exatamente. A gente não posso recomendar jamais. Outro dia passou, quando eu comecei a ver de novo com o menino, passou na Bandeirantes, eu acho, ou no SBT. Eu peguei por acaso, assim, aí comecei a ver com ele, acho que foi até uns domingo à noite, sei lá. Aí eu vi, ele gostou, eu puxei na Netflix os outros para ele poder entender. Né? E é difícil entender, ele conseguiu acompanhar lá, e tinha na época 7 anos, 8 anos, alguma coisa assim. Bem interessante, vale a pena. Bom, lá fala do capacitor de fluxo, eu comentei na última aula, né? Que é uma, né, claro que é uma coisa mais, uma ideia, né, de filme, fictício e tudo mais, mas que alguns já estão estudando no dia de hoje. O que nós vimos, pessoal, na última aula, foi com relação à capacitância, né? Se vocês recordarem, que é a quantidade de cargas dividida pela tensão que essas cargas provocam, né? Então, quanto mais cargas a gente coloca num corpo, num objeto, maior vai ser a tensão elétrica ali que eu vou conseguir medir. Quanto maior for o objeto, mais cargas ele vai caber, né? É físico isso, ocupa espaço. Então, claro que tem a ver com as dimensões, tem a ver com a geometria, e tem a ver com a quantidade de cargas que eu coloco e a tensão que ele produz. Se eu coloco 1 coulomb, produz 1 volt, eu tenho
1 farad de capacitância. Se eu coloco o mesmo 1 coulomb e produz 2 volts, ou seja, a mesma carga produzir uma tensão maior, é possível isso? O que vocês acham? É possível, né? Se o corpo for menor, a dimensão for reduzida, a geometria for diferente, então eu coloquei o mesmo coulomb e eu medi 2 volts, uma tensão dobro da anterior. A capacitância, portanto, vai ser menor, vai ser 1 coulomb, perdão, 1 coulomb dividido por 2 volts, vai ser meio farad, e por aí vai. Nós fizemos até uma analogia com a Terra, né? Falando do raio da Terra, qual a capacitância, de quanto grande é 1 farad. 1 farad é gigantesco. Teria que ser um círculo, uma esfera, que seria o tamanho de 1.400 vezes o raio da Terra. Olha que loucura. Para a gente conseguir ter a capacitância de 1 farad. Né? Então, tem que ser 1 farad é algo gigantesco. Tá? Então, nós falamos de capacitância. E sempre que tiver dúvida, professor, o que é capacitância mesmo? Qual o conceito? Lembra de capacidade. Lembra de quanto de água que vai caber dentro de uma jarra, dentro de um objeto esférico, seja lá o que for, de uma caixa d'água. Quanto maior a caixa d'água, quanto maior for o seu copo, né? Mais água cabe ali dentro, mais cargas cabem ali dentro. A analogia é essa da elétrica com a mecânica, talvez, né? Então, se eu pego um copo muito grande, eu consigo armazenar ali dentro muita água, muito volume de água. Se eu pego um copo pequenininho, daqueles pequenininhos, eu vou colocar pouca carga ali. E lembrando, eu fiz uma analogia também na última aula com balão, né, de bexiga, de soprar balão de festa, que o balão, ele vai, cada vez que você sopra ar lá dentro, né, ele vai crescendo de tamanho, e as paredes desse balão, elas vão sendo, né, esticadas, vão ficando mais frágeis. Chega uma hora que ele estoura, ele arrebenta, ele explode. Né? A mesma coisa são com os capacitores que nós vamos ver. Se eu começar a carregar demais, e ele não suportar, ele vai furar o isolamento que nós falamos. O que é isso? Ele entra em curto, vai fugir cargas da placa positiva para a placa negativa, vai romper, na verdade, a rigidez dielétrica desse capacitor. Né? Quando você rompe a rigidez dielétrica dele, as cargas deixam de ficar separadas, deixa de ter aquela separação de cargas que nós vamos ver, e aí elas se neutralizam. Ele entrou em curto, tá? Ok? Às vezes, a gente tira a tensão, olha aí a tensão mesmo, né? Tira a pressão do balão, esvazia um pouco o balão, tira a tensão elétrica um pouco do capacitor, ele volta a funcionar normal, mesmo depois de sofrer esse processo, né, de ruptura dielétrica. Às vezes, ele entra em curto definitivamente. Né? E aí você não tem o que fazer, senão substituir o seu capacitor. Beleza? Alguma dúvida com o conceito de capacitância, que tem a ver com capacidade, né? Que nós vimos na última aula? Ou podemos avançar? Podemos avançar. Show! Plus. Sendo assim, pessoal, nós vamos entrar agora numa aplicação específica da capacitância, que é produzir o capacitor. Né? Então, o que o capacitor é? O que ele faz? Para que ele serve? Nada mais é, né, do que um equipamento, um objeto, um componente que ele vai ser construído com o objetivo de armazenar essa energia. Então, ele vai ser construído de modo a armazenar uma energia e liberar essa energia quando necessário. Né? Então, o capacitor, ele tanto armazena coulombs, quanto se for solicitado, ele descarrega todo esse coulomb que ele armazenou. Então, eu vou construir uma bexiga bacana, vou construir aí um jarro, um copo para armazenar determinada quantidade de líquido e vou jogar esse líquido lá dentro, vou soprar ar dentro do meu balão, né, para armazenar e ficar armazenado quietinho lá dentro, para eu usar quando eu precisar por algum motivo. Alguém já fez essa brincadeira aí do balão, de encher bem, né, quase a ponto de estourar e soltar o balão com o bico aberto? O que ele faz? Ele sai voando assim. É isso que eu queria ouvir. Teve até efeito sonoro aqui, percebeu, Diego? Sonoplastista. Teve até um sonoplasta aí, né? O balão, quando você entra, ele solta, teve até o efeito que ele fez, sai voando igual um maluco. Ele começa a descarregar, ele começa a esvaziar. Mesma coisa o capacitor, a gente pode encher ele bastante.
Se de repente ele aplicar as condições certas, ligar um terminal ao outro, por exemplo, mesmo que seja através de alguma lâmpada, ou através do nosso corpo, do nosso dedo, seja lá o que for, ele vai esvaziar, ele vai descarregar todos aqueles coulombs que tem lá dentro, toda aquela carga elétrica que tem lá dentro. Ele vai descarregar e vai ficar igual um maluco. A gente vai ver que os efeitos que ele produz podem ser meio maluquinhos também, assim como no balão. Querem ver? Antes de a gente mostrar, deixa eu falar um pouco do que é o nosso capacitor. Olha o símbolo dele aqui, ó. Quem for trabalhar, nós vamos trabalhar muito com circuitos, placas eletrônicas, subestação, enfim. Onde a gente for usar um capacitor, nós vamos ver esse símbolozinho aqui, ó. Esse é o símbolo elétrico que representa o capacitor. Qual é o símbolo elétrico que representa um gerador? Aqui, ó, uma pilha, uma bateria. Já estão acostumados lá de circuitos, não estão? Qual que é o símbolo elétrico que representa um resistor? Um deles é esse daqui, ó, né? Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Tem um retângulo fininho também. Então, vocês já devem estar acostumados aí com a simbologia de circuitos, tanto para gerador quanto para resistor. E agora aqui aparece um novo símbolo, que é do capacitor. Olha que bacana aqui, o símbolo do gerador é um tracinho maior do que o outro, para dizer que o maior tem mais potencial que o tracinho menor, que tem menos potencial. É lógico, né? O resistor, ele vai e volta. Imagina que você é um elétron doidão. Você vai atravessar um resistor. Você bate a cabeça de um lado, bate do outro, bate. Você sai batendo cabeça até chegar do outro lado, né? Como se fosse um toboágua na forma de um resistor. Você vai batendo, batendo, se chocando. E quando você vai se chocando, você vai perdendo energia, você vai perdendo força, vai perdendo velocidade, vai perdendo entusiasmo, vai se cansando. Por isso essa ideia de resistor, de dificuldade de atravessar, né? Até desanima em pegar uma segunda-feira aí, hoje, agora, depois do almoço, para aqueles que já almoçaram, e atravessar um caminho turbulento igual a esse, que bate de um lado e bate do outro, e não vê fim, né? Você não vê luz no fim do túnel, porque ele é todo cheio de zigue-zague. Então é desanimador, é difícil. Então o símbolo de resistor tem tudo a ver, né, com o que o componente faz. Não é assim? Não é verdade? O capacitor também. Olha só o símbolo do capacitor aqui, duas placas paralelas. Esse conceito de placas paralelas é o conceito universal de capacitor, é como ele inicialmente foi construído, projetado, e é a forma mais simples, né, e fundamental de um resistor. Ah, mas tem muitas outras formas, professor, nós vamos ver, né? Tem cilíndrico, que enrola as placas. Claro que tem, né? A engenharia vai avançando para construir capacitores grandes dentro de pouco espaço, de pouco volume. Isso é engenharia, né? Isso é verdade. Mas o conceito fundamental é isso, são placas paralelas. Sabe como que nós damos o nome para essas placas paralelas? De armadura. Então já começou a ficar bacana aí, né? É armadura, não é armadura daquelas medievais, não. Aqui a armadura, olha só, eu tenho uma armadura, tenho outra armadura, uma placa, pode ser uma placa qualquer, paralela, né? Metálica, óbvio. Uma plaquinha que eu tenho aqui, uma armadura, outra armadura. Com duas armaduras, eu já começo a construir um capacitor. Vocês podem até construir em casa, aí tem vários projetinhos bacanas de construir capacitor em casa, muito interessante. Eletrizados com quantidade de cargas de mesmo valor absoluto, vixe, mas de sinais opostos. Opa, complicou aí? Então, o que o capacitor faz? De placas paralelas, que é o basicão fundamental aí. Na hora que eu ligo o capacitor numa pilha, né? Eu posso ter o resistor aqui para limitar a corrente se eu quiser, ou não, não importa. Agora, né? Não importa para nós. Na hora que eu ligo, eu peguei um cabo, um condutor, um fio, um fiozinho, né? Como diz o mineiro, pega um fiozinho e liga aqui do positivo da pilha, da bateria, ao primeiro terminal do capacitor. O negativo, aqui tem um resistor no circuito, depois a gente explica mais sobre isso, e liguei aqui na placa, na armadura, melhor dizendo, negativo do capacitor. O que vai acontecer, pessoal? Né? Se eu tenho um corpo eletrizado com 10 volts, pego um fio condutor, um fiozinho, e ligo numa outra esfera através desse condutor, eu estou fazendo, na verdade, uma eletrização por contato. Eu estou levando um potencial de um objeto para o outro objeto através de um fio condutor. É assim que eu levo energia para a lâmpada, energia para o motor, né, energia para a tomada, através de fios condutores
que pega o potencial lá do poste, que vem lá da subestação da CEMIG, que lá no final das contas vem lá de uma usina geradora de energia e transfira esse potencial até chegar na nossa tomada. É um longo caminho, que vocês já viram, inclusive, em TME, com o nosso amigo, meu professor e querido amigo, Alisson, não é isso? Então, vocês já viram todo o caminho da energia. Isso só é possível, pessoal, porque nós usamos fios condutores. Se eu usasse fios isolantes, claro que essa tensão não iria chegar. Não é assim? Então, onde eu uso um fio condutor, não importa se está lá em Itaipu, né, a quilômetros e quilômetros e milhares de quilômetros de distância, ou se está aqui do lado, o fio condutor vai levar essa energia. Claro que há perdas, fique registrado, mas ele vai levar esse potencial adiante. Né? Então, quando eu faço essa ligação no circuito, eu ligo positivo, por exemplo, mais 12 volts, jogo direto na armadura do capacitor. O capacitor adquire esse potencial, né, o positivo. Posso pensar de outra forma também. Posso pensar de uma forma mais de eletromag, menos de circuitos. Como é que seria isso, professor? Que visão é essa? Se eu ligo aqui o potencial mais nas placas, o potencial mais positivo vai atrair todos os elétrons dessa armadura aqui. Os elétrons dessa armadura vão todos ser atraídos para a minha fonte, para a minha pilha, pelo positivo. Aliás, o positivo, né? Afinal, o positivo atrai os negativos. Na hora que os elétrons saírem dessa armadura, dessa placa condutora, os elétrons vão sair em direção ao positivo da pilha, né, ou da bateria. Essa placa perdeu elétrons, portanto, ficou positiva. Essa é uma visão do eletromag, da física. Né? A visão dos circuitos, que eu acho que vocês têm que começar a adotar, inclusive, que se eu tenho mais aqui, um fio condutor, aqui também vai ficar positivo. Ele pega o potencial da onde eu estou conectado. Tá? Então, são duas visões que são idênticas, mas vistas de pontos de vista um pouco diferentes. Beleza? Dúvidas? Aqui o negativo, mesma coisa. Eu tenho o terminal negativo da pilha. Né? E aí, o que vai acontecer? Tem a placa metálica. A placa metálica, ela vai atrair os elétrons que estão saindo aqui do negativo para a placa, né? Porque ela está lá, placa neutra, inicialmente neutra, descarregada, estava aterrada, por exemplo. Aí eu ligo ela no terminal negativo, os elétrons vão fluir para ela. Na hora que eles fluem para essa placa, que aqui está muito negativo, aqui estava neutro. Lembra? Eletrização por contato. Olha como é que é importante, hein? Terceira, quarta aula, não sei, de eletromag, lá atrás, eles encostaram, teve um casamento, quem lembra daquela história? Na hora de separar, todo aquele blá 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 que a gente faz lá, para entender que a hora que eu faço contato via cabo condutor, né, o excesso de elétrons aqui vai se dividir com a placa, vai mandar elétrons para a placa, de forma que vai sobrar elétrons, e ela fica negativa. Então, do ponto de vista de circuitos, na hora que eu ligo o negativo aqui, liguei na placa através de um fio condutor, ele vai ficar negativo. O resistor provoca uma queda de tensão no circuito, mas esse é assunto aí lá para a disciplina de circuitos do meu grande amigo também, professor Rezende, né, o Rezendão lá. Beleza? Bom, o que eu fiz então aqui, né? Coloquei uma armadura positiva. Pode falar. Mas isso só acontece em corrente contínua, né? Sim. Em corrente alternada, também. Só que em corrente alternada tem um capítulo a mais do movimento. Isso que eu falei aqui é totalmente verdade no semiciclo positivo da corrente alternada. Na hora que ela fica negativa, isso que eu falei se inverte. Então, só para completar a resposta aqui, quando é corrente contínua, aqui fica positivo e embaixo fica negativo. Isso também acontece para a corrente alternada. Na primeira metade da onda, que é positiva. Na hora que a onda na corrente alternada fica negativa, se inverte o positivo com o negativo. Depois fica positivo de novo, volta ao que era antes. Fica negativo, inverte. Ou seja, quando eu estou em corrente alternada, vocês vão aprender em detalhe no próximo ano. Deixa eu só liberar aqui a Josiara que está chegando. Quando nós formos estudar em corrente alternada, o que nós vamos perceber é que esse movimento, essa troca de polaridade no capacitor, ela vai acontecer de acordo com a frequência da sua corrente alternada. No nosso caso aqui é 60 Hz. O que significa 60 Hz? Já ouviram falar em 60 Hz?
né? A rede aqui nossa da CEMIG é de 60 Hz. São 60 ciclos a cada 1 segundo. Então, vai mudar de polaridade esse capacitor 60 vezes a cada 1 segundo. Extremamente rápido, muito rápido. Então, ou seja, ele vai ficar carregando, descarregando 60 vezes por segundo. Isso é em corrente alternada. E isso, ele vai ficar o tempo todo circulando corrente por ele, ora num sentido, ora em outro sentido. Tá? Mas isso é capítulo de corrente alternada, né? Um capítulo a mais. Aqui, para nós, no primeiro ano, vamos nos limitar somente à corrente contínua. Que, como eu disse, na hora que eu ligo aqui, os elétrons vão fluindo. Aqui, os elétrons vão chegando. E na hora que ele estabilizou, o que é estabilizou, pessoal? Na hora que ele entra em equilíbrio eletrostático, a hora que não há mais fluxo ordenado de elétrons, que é o equilíbrio eletrostático, na hora que a corrente para de circular, né, porque já entrou em equilíbrio eletrostático com a fonte, tanto o lado positivo quanto o lado negativo, a corrente vai parar de circular. Vai circular uma corrente inicial até essa placa se tornar positiva, perder todos os elétrons que ela pode para a fonte, até essa placa se tornar negativa, receber todos os elétrons que ela pode da fonte, de modo a igualar os potenciais elétricos. Olha que conversa de alto nível, hein? Que nós estamos tendo aqui no primeiro ano. Até igualar o potencial da armadura positiva com o polo positivo da fonte, da armadura negativa com o polo negativo da fonte, igualou os potenciais, não tem mais nada o que fazer. A corrente ali vai cessar, vai acabar, vai parar de circular a corrente, com as placas carregadas. Então, a corrente, quando eu estou em corrente contínua, detalhe, corrente contínua, a corrente circula por esse circuito que está fechado até o capacitor se carregar no limite, até ele atingir a capacitância dele, nominal, os farads nominais lá. Carregou de acordo, pessoal, com a tensão. E, professor, que papo de doido, hein? Qual era a equação de capacitância? Quem se lembra? Me ajudem, por favor. Quem se lembra qual era a equação de capacitância que nós vimos na última aula? Misericórdia. Carga sobre a tensão, não é? Capacitância C, lembra? Era a quantidade de carga Q dividido pela tensão Q? V. Tensão V. Então, lembrem que capacitância... Deixa eu ver se tem equação fácil para nós aqui. Cadê a equação fácil? Aqui, ó. Capacitância, meninos, é uma quantidade de carga dividida pela tensão. Se eu tenho uma fonte de 12 volts, naquele circuitinho que eu estou trabalhando com vocês, a tensão é 12 volts, né? Eu vou ter uma capacitância fixa, que tem a ver com o tamanho do meu copo, da minha jarra, do meu balão, lembra? Eu tenho uma capacitância fixa, por exemplo, 2 nanofarad. Se eu aplicar 12 volts, eu vou ter uma quantidade de carga que o capacitor vai receber. Até atingir essa quantidade de carga Q, que nesse exemplo que eu dei aqui foi de 2 microcoulombs, até a quantidade de cargas Q na placa positiva e na placa negativa atingir os 2 microcoulombs, porque eu apliquei 12 volts no circuito, por exemplo, aqui só fala os volts aqui, fala, né? Aqui é 1000 volts. Então vamos usar esse exemplo 3 melhor, né? Aqui, imagina que aquela fonte é de 1000 volts. Olha que fonte perigosa. 1 kV, 10 elevado à terceira. Então, se aquela fontezinha lá que eu estou trabalhando for de 1000 volts, a minha capacitância for de 2 nanofarads, vai com os capacitores, a placa positiva e a negativa, elas vão acumular uma carga de 2 microcoulombs. Conseguiram entender? Tá? Então, aqui, ó, se eu aplicar 1000 kV, 1000 volts, 1 kV, muita tensão, e colocar aqui, ele foi um de 2 nanofarad, vai até atingir 2 microcoulombs em cima e 2 microcoulombs embaixo, a corrente vai estar circulando. É como se tivesse a torneira aberta para encher o meu copo. Até meu copo chegar no máximo, uns 2 nanofarads. Atingiu a capacitância, a capacidade, os farads, pronto, eu posso fechar a torneira, porque não vai circular mais água. Ela atingiu o limite e parou ali.
ok? E aí, o meu capacitor fala que ele está carregado e a corrente parou de circular no meu circuito. Parou de circular. Vai manter ele só carregado ali. Até eu descarregar o meu capacitor. Até eu tirar a fonte, eu encostar a mão nos terminais, ou ligar algum dispositivo eletrônico nos terminais desse capacitor, para que as cargas fluam através desse dispositivo, do meu dedo, do choque que eu vou tomar, e o capacitor esvazie. Né? O balão que sai, como é que é a sonoplastia aí, ô Luiz? Luiz, né, que falou, faz né? Até o capacitor esvaziar e eu puder enchê-lo novamente. Estão conseguindo entender? Dúvidas? Então, o que acontece, meninos? Quando eu coloco uma tensão U ou V, tanto faz aqui na minha fonte, no capacitor, ele vai se carregar. Uma armadura fica com mais Q, a outra armadura fica exatamente com menos Q. Né? A mesma quantidade de carga, Q, porém com sinal invertido. Mais Q de um lado, menos Q do outro. Se eu for medir aqui, pessoal, eu tenho uma tensão, vou ter uma DDP, uma diferença de potencial entre a placa positiva e a placa negativa. Essa DDP aqui tem um resistor que vai ter uma queda em cima do resistor. Se não tivesse o resistor, a DDP ela seria a mesma da fonte. Como tem um resistor, a diferença de potencial nas placas vai ser a queda, essa soma dessa diferença de potencial, mais a queda no resistor, vai ser igual à tensão da nossa fonte. Mas já viram Kirchhoff em circuitos ou não? As leis de Kirchhoff? Ainda não. Não? Então vocês vão ver, deixa isso para depois, tá? Não vou entrar nesse detalhe agora, não. Por enquanto, é saber o seguinte, na hora que eu acumulo cargas positivas de um lado, negativas do outro, eu acabo aparecendo aqui uma diferença de potencial. Que se não tiver nenhum resistor aqui, vai ser igual a DDP da minha pilha, da bateria, da fonte que está alimentando. Bacana? Alguma dúvida até aí? Bom, nós já vimos que esse capacitor plano ou de placas paralelas, ele é formado de duas armaduras, planas, quadradas, retangulares, não importa, iguais, que tem uma área A. E elas são colocadas a uma distância D. Eu tenho uma área aqui de uma placa, outra placa, tem uma distância D entre elas. Aqui é uma placa mesmo, pessoal, quadrada, né, ou retangular, né? Tem uma distância de separação entre elas. Então, o que vai definir se o capacitor ele consegue acumular muita carga ou pouca carga é a área, né, dessa placa paralela e a distância entre elas. Quanto mais distante, quanto mais próximos uma tiver da outra, isso vai definir a capacitância do nosso capacitor, beleza? Bom, para carregar o capacitor, né, eu vou ligar as armaduras, vou ligar os terminais do meu capacitor numa fonte de tensão contínua. Carreguei, eu posso tirar a fonte fora, né? Seria assim, eu pego a pilha, a bateria, aplico nos terminais do capacitor. Ele vai... Encheu, pessoal, eu posso tirar a pilha, a bateria, que vai ficar lá cheio. Vai perdendo um pouco das suas cargas ao longo do tempo, pelo próprio ar, pela própria atmosfera ionizada, enfim, mas ele acumula a carguinha dele lá. Posso tirar a pilha, né? Eu dou alguém chama de chupeta, né? O nome é esse mesmo, o nome técnico é esse mesmo. Quando você faz uma chupeta de uma bateria para outra no carro, ou você vai lá chegar e colocar um mais ou menos no capacitor, ele se enche de cargas. E aí chega uma hora que ele encheu no limite, não come mais, não bebe mais, fica ali, tô cheio. Pode tirar os terminais da pilha, da bateria, que ele já encheu. Aí nesse ponto, quando ele tá cheio, né, encher até a tampa, né, assim que a gente fala, tô cheio até a tampa, encheu o latão, não vai haver mais corrente, não vai ter mais fluxo ordenado. Se você observar que mesmo ele não está conseguindo encher, imagina um copo. Você está lá com a torneira aberta, né? E o copo não enche nunca. Tá lá, você está jogando água e o copo não está enchendo. O que você poderia... Ou o balão você está soprando e o balão não está conseguindo encher o balão. O que acontece se isso for verdade? O que pode acontecer? Qual o motivo? Tá furado, né? Oi? Ele tá furado. O copo está furado, né? Ou o balão está furado. Porque isso acontece com o capacitor também. Olha que loucura. As armaduras, né, pode estar furada, entre aspas, pode ter furo de isolamento entre
o terminal positivo e o negativo. É um furinho aqui no meio, ó. Você vai tentar carregar, que liga essas duas placas aqui, por algum caminho que ele encontrou, que furou o dielétrico, furou o ar, né, rompeu ali em algum momento, encostou o positivo no negativo, fez uma ligação direta, entre aspas, é um furo. Você não vai conseguir encher o capacitor nunca, ué. Essa fonte aqui vai estar o tempo todo tentando encher, carregar, a corrente circulando e não vai encher nunca. Então está furado. Tá... Só que a gente não fala assim, ó, o capacitor furou. A gente fala que ele está queimado ou que ele está em curto-circuito. É a mesma coisa que um copo furado do que um balão furado. Mesma coisa. Você não vai conseguir colocar cargas ali dentro. Você não vai conseguir colocar água dentro do copo, ar dentro do balão, porque está furado, se perde. Estão conseguindo entender essa analogia aí? Sim ou não? E aí, beleza. Para evitar ou para dificultar que as cargas se percam, né? Que o copo fure, que tenha alguma passagem de corrente, alguma perdazinha maior entre a placa positiva e a negativa, o que a gente faz? A gente coloca um recheio, igual um sanduba, né? Lembra de sanduíche aí, se alguém já estiver com fome? Lembra de sanduíche que eu tenho 2 pães de forma e no meio eu coloco um preenchimento, um recheio isolante. Um material que seja dielétrico. O que é dielétrico? É material isolante. Papel. Ó, o papel, professor? Sim, um papel é um bom isolante, melhor do que o ar, né? Às vezes, fundamentalmente, o capacitor de placas paralelas, ele usa o ar como isolante. Só que o ar, ele tem as suas limitações. O papel, ele aguenta mais. A mica, madeira, tudo ali que você colocar no meio ali, você já está ajudando que não haja fuga, que não haja furo da placa positiva para a placa negativa. Bacana? Olha que desenho legal. É o típico sanduíche aí, né? Eu tenho uma placa aqui, que parece que é quadrada, né, meninos? Dá a impressão, uma placa condutora, que é a armadura de um lado, a armadura do outro. O que eu fiz? Coloquei um recheio, né, um dielétrico, material dielétrico, para evitar fuga, né? Não tem aquela fuga das galinhas lá, para evitar fuga da placa positiva para a placa negativa. E aí entra um conceito interessante e um conceito novo para os senhores. Anotem aí. Uma outra palavrinha esquisita, com valor mais esquisito ainda, que é a permissividade elétrica. Nosso Deus, professor, já tinha a constante, né, eletrostática do vácuo, que era o K. Quanto que vale o K mesmo? Já decoraram? Quem se lembra de quanto vale o K? 9 vezes 10 a 9. Isso. E quem se lembra a unidade do K? No vácuo, né? O 9 vezes 10 a 9 no vácuo. E alguém se lembra? A unidade é mais difícil, né? A unidade Coulomb por Newton ao quadrado, algum negócio assim. Metro quadrado por Coulomb ao quadrado, tá lembrado? Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. É bem diferentona. Aqui, nós vamos ter um trem diferente também, que é a permissividade elétrica. São constantes que têm a ver, né, parecido com constante eletrostática do meio, mas trazido de uma outra forma. Inclusive, ela tem um sentido oposto, que é quanto que eu consigo permitir o meio de passar corrente. Quanto que o material ele pode ser um bom isolante ou um mau isolante, que é a permissividade elétrica, epsilon, aqui é a letra epsilon. No vácuo, ela é 8,9 vezes 10 a menos 12, pequenininha, né? Bem pequenininha. Ou seja, e o ideal é que eu consiga uma permissividade elétrica mais alta que o ar, mais alta que o vácuo. Aliás, se a gente pegar aqui, ó, do vácuo é esse valor aqui, 8,9 vezes 10 a menos 12. E no ar, olha só o ar, é 1,0006 vezes o epsilon zero. O epsilon zero aqui, meninos, ele é do vácuo. O ar, quando eu não estou no vácuo, é muito parecido. Eu, inclusive, eu costumo falar que é idêntica, né, aproximadamente igual ao do vácuo. Então, não importa se eu tenho um vácuo perfeito, sem ausência totalmente aí de atmosfera de ar, né, de oxigênio, ou se eu tenho normal, um ambiente igual o nosso aqui aberto, a permissividade elétrica vai ser basicamente a mesma lá. 1,0006 é 1, né, vezes o epsilon zero. Então, a nossa referência é o epsilon zero, que é o vácuo. Ok? E aí a gente vai ver que o papel é 3 vezes e meia
a permissividade elétrica do vácuo. O quartzo é 4,3 vezes maior. Quartzo lembra que era mica, quartzo, aquele mineral lá, aquele trem maluco lá? Lembra aquele trem? Parece uma pedra lá, que o pessoal pode usar para construir alguns componentes. E a mica, 7 vezes a permissividade do vácuo. Então percebam que pode ser interessante eu rechear o meu capacitor com papel, que é barato, fácil de conseguir e, de fato, muito utilizado. A gente vê os capacitores eletrolíticos que no terceiro ano, guardem isso, hein? Quero ver quem vai me cobrar isso no terceiro ano. Se for presencial, óbvio, né? Nós vamos explodir alguns capacitores. Que isso, professor? Nem fala isso, não, mano. Hã? Espero, né? Espero que falar que a aula no terceiro ano vai ser online? Não, eu não aguento. Espero que nós estejamos bem, vivos, com saúde, firmes e fortes e presencialmente. Lá a gente faz umas experiências muito interessantes que a gente explode capacitor, né? Eu aplico uma tensão. Lembra que eu falei do balão? Acho que foi por isso daí que eu tirei essa ideia do balão, né? Que se eu soprar, ele explode o balão. Eu vou fazer isso com um capacitor. Eu vou forçar uma tensão volts muito maior do que ele aguenta, reversa. Aí o que ele faz? Estoura. E na hora que ele estoura, vocês vão ver que eu tenho papel laminado e separado por papel mesmo, né? Papel. Ele explode, volta um pedaço de papel para tudo quanto é lado. Aí vocês pegam no chão, dão uma olhada e tal, e conseguem entender melhor, né? Que o papel, de fato, ele é usado para botar aqui no meio. Eu uso um papel laminado, aquele de frango assado, já viu? Aquele de frango assado? Posso usar um papel laminado daquele, papel normal e um outro papel laminado de frango assado. Aí eles vão enrolando aquilo, faz um cilindro muito denso. E isso é um capacitor eletrolítico. Olha que maluquice, né? Olha que coisa simples. E na hora que a gente estoura ele, a gente vê como é que ele é construído. E vocês vão lembrar dessa aula aqui de hoje, né? Do ensino remoto do dia 16 de agosto. Né? Me lembrem lá no terceiro, professor, agora que a gente vai explodir capacitor? E vai ser agora mesmo, tá? Agora lá, no futuro, né? Que nos aguarda, ok? Entenderam essa questão, então, de rechear o nosso sanduíche? Colocar aqui uma fatia de mortadela, uma de presunto, tomate, alface, ovo, bacon, né? Para poder separar ali as duas fatias de pão. Quanto mais eu rechear, melhor é. Mas vai ver que só tem que tomar cuidado com a distância. Porque se eu aumento muito a distância, faço aquele x-tudão, né? Você come um daquele, fica 3 dias sem comer. Se eu comer um x-tudão daquele, muito longe um pão do outro, a capacitância também diminui. Então, olha como é que é a engenharia, né? A gente tem que trabalhar. Eu não posso botar muito tomate, pepino, mortadela, presunto, hambúrguer, 3 bifes de hambúrguer, né? Cheddar, blá, porque eu espaço muito um pão do outro. E aí, a minha capacitância cai. É ruim. Então, eu tenho que aproximar muito um pão do outro, mas colocar uma camada ali, ó, bem fina, de algo que seja bem isolante. Isso a gente tem que pensar. Professor, pode falar. Por que cai? Porque quanto mais longe cai? Porque quanto mais longe... Quem perguntou? Quem és tu? Kim. Eu, Caio. Ô, Kim. Sabe por quê? Quanto mais longe eu tenho uma placa da outra, menor é o campo elétrico, menor é o potencial elétrico. Lembra que o V, o potencial V, o E, tudo depende da distância? A força elétrica, tudo depende da distância. Algumas caem com o quadrado da distância, inclusive. Outras só caem de acordo com a distância, que vai ser o caso aqui, no caso do potencial elétrico. Se eu afasto muito, o potencial entre uma placa e outra tende a diminuir, o campo elétrico é menos intenso, e com isso eu perco capacidade de segurar cargas elétricas. O ideal é que elas estivessem muito próximas. Mas se eu aproximar demais, o que faz se aproximar demais? Curto. Dá beijinho. Dá lá, ó. Aí não pode também, porque aí fecha curto. Olha que legal, né? Então, olha só, o nosso dilema, meu, seu agora, todos nós aqui. Eu não posso separar demais, porque se separar demais, perde o contato. Nem eu te ligo, nem você me telefona. O potencial cai, o campo elétrico cai. Ó, se eu colocar uma aqui, na minha casa, e a outra placa lá na sua casa,
né, uma armadura aqui, outra armadura aí, elas não vão nem tomar conhecimento uma da outra. O campo elétrico na minha casa para a sua vai ser nulo, vai ser desprezível, vai ser muito próximo de zero. Não funciona. Então eu tenho que aproximar. Só que só aproximar demais, dá beija lá. Ó. Aí fecha curto, fechou o tempo. Então, e se encostar, toda a carga positiva de uma placa é transferida para outra e elas se neutralizam. Mais que, em contato com menos que, né, mais que menos que, zero. Mais 2 microcoulombs com menos 2 microcoulombs, se eu encostar isso por algum motivo, ou se eu se aproximar tanto que pule uma fagulha, uma faísca de uma placa para outra, elas vão, mais 2 com menos 2, zerou. Né? Zerou a fatura, se tornou neutro. Perdi o capacitor do mesmo jeito. Então, o que seria o nosso capacitor dos sonhos? Né? Que tivesse ali um encostado no outro, separados por uma película que fosse tão isolante, que não permitisse nenhum faiscamento, nenhuma perda. Esse seria o capacitor dos sonhos. Como a gente vive no mundo real, né, nós não vivemos no mundo encantado de Bob, nem no mundo dos Teletubbies, onde o sol bate e não aquece, aquelas roupas lá de plush, lá o pessoal não sente calor, não sua nem nada, pelo contrário, estão sempre felizes, alegres, né? Não é o nosso caso. Né? Então a gente separa eles com aquilo que nós julgamos ser razoável. Eu vou usar o papel, então eu tento aproximar ao máximo as placas uma das outras, usando ali uma camada de papel, de modo que eu carregue as placas e não fure o isolamento do papel. Alguém chegou a fazer aquela experiência que eu falei do fogão? Se eu colocar uma folha de papel A4 entre a trempe e a vela onde sai a faísca do fogão, para ver que ela fura o papel? Alguém chegou a fazer isso ou não? Acho que não. É um bom momento para fazer. Você vê que uma folha de papel, ele fura, fica um furo redondinho, bonitinho, né? O arco elétrico que se forma para os fogões que são elétricos, você aperta lá o botão, né? Liga o gás, aperta o botão e acende a chama. Coloca um papel, ele fura. Se colocar 2 folhas, talvez ele já não fure mais. 3 folhas, então você vê que chega um momento, 2 folhas, ele furou ainda. O meu fogão é potente, o potencial aqui elétrico é muito alto. Com 2 ele furou, com 3 ele furou, com 4 não furou mais. Dobra o papel, né? Dobra o papel na metade, vê se fura. Dobra em 4, vê se fura. Chega uma hora que o raiozinho lá, a descarga elétrica, né? O arco elétrico que sai lá do ignitor, que pula para a trempe, ele não consegue vencer a barreira de um papel dobrado. Se tiver um papel normal, ele vence, rasga e fura. Mesma coisa o capacitor. Se eu colocar uma folhinha de papel muito fina, vai furar. Se eu botar mais uma camada, já melhorou. Mas eu espacei as placas. Então melhorou para um lado, piorou para o outro. E a gente fica nessa engenharia de tentar equilibrar e achar o ponto ótimo, né? o melhor lugar para se colocar as placas, o isolante, para ter um capacitor bacana. Esse é o nosso trabalho. Beleza? Dúvidas? Nesse momento você deve ter algumas dúvidas, né? Ou não? Professor, mas você falou de placas, né? Você fala tanto do mundo encantado de Bob, do mundo dos Teletubbies. E o capacitor de placa paralela? Eu vou lá na loja aqui da esquina, ali no como é que chama ali? Mercado. Me dá um capacitor de placas paralelas, eu vou encontrar? Não. Você vai encontrar capacitor cerâmico, de poliéster, são vários tipos de capacitor. O eletrolítico, eu acabei de citar. Esse cilindro aqui são lâminas, papel laminado, separados por papel normal, né? Enrolados, fazendo esse cilindro aí. O princípio é sempre o mesmo. O que muda é a característica construtiva. Esse tântalo, olha que nome, parece até um nome, né? Aqueles nomes malucos de Hare Krishna, tântalo, né? Você vai falar, chega lá, para comentar aqueles malucão, eles falam para você, né? Hare, você tântalo. Parece que você está falando a língua deles, né? Então, é uma tecnologia nova. Usa como é que chama a liga aí, gente? Da tabela periódica. Gente, fugiu. Tantário, como é que é? Quem é bom de química aí? Capacitor de tântalo usa qual liga? Um elemento da tabela periódica. Não fugiu agora o nome. Ele tem a ver com tântalo, tantário, sei lá, alguma coisa. Depois vocês pesquisam no Google aí. Capacitor de tântalo, de que ele é feito? Pode me dar resposta quem conseguir. Aqui, tem óleo aqui dentro, isolante. Sabia que o óleo pode isolar? E eu uso muito óleo para fazer
para fazer isolamento de transformador, a bobina do transformador para a carcaça, entre bobinas. O óleo é um material isolante, tem capacitor variável, tem capacitor... Quem comentou na última aula do capacitor de ventilador, hein? Alguns de vocês aí, não foi? Eu. Quem? Caio. Ô, Caio, aqui, ó, o capacitor do seu ventilador ou é esse branquinho ou vai ser esse pretinho aqui. Tem esses dois modelos muito, muito conhecidos, tá? Que são capacitores que nós usamos aqui em corrente alternada, né? Uma outra aplicação que vocês vão ver melhor ano que vem, porque ano que vem vocês vão estudar muito capacitor em circuitos e vão em corrente alternada, né? Aqui no primeiro ano é só em corrente contínua. Então, em corrente contínua, a gente usa muito esses bichinhos aqui, ó, mais de eletrônica. Em corrente alternada, ele vai crescendo de tamanho. É usado até em subestações de energia, né, nas chegadas das cidades, aquelas subestações, você vê que as linhas aéreas, na própria rede de distribuição da concessionária da CEMIG, a gente usa capacitor para subir a tensão. Às vezes, lá no final da rua, a tensão não está chegando 127 mais, está chegando 115, 110, 105. Aí você usa um capacitor na rede para aumentar essa tensão, voltar para o 127, para o 130, mas calma, devagarzinho, a gente vai desvendando esses mistérios aí para vocês, tá bom? Porque senão vocês ficam perdidos, né? Nem aprendem capacitor em corrente contínua e nem aprendem em alternada, porque não viram ainda, ok? Mas esse daqui, quando queima, você precisa trocar, acho que foi o Caio, né, que comentou, é esse bichinho que a gente troca, ó, né? Muito vendido por aí, R$15, por aí você compra um capacitor desse, usado para o ventilador de teto funcionar. Opa, chegou aí o nosso amigo Yoda. Dúvidas, pessoal? Porque vocês já viram lá em circuitos o resistor. Agora vocês estão vendo o capacitor. Já verão o indutor no terceiro bimestre comigo. Terceiro ou quarto bimestre. Quarto bimestre verão o indutor. E lá na eletrônica, ano que vem, tem o transistor. Né? E aí fizeram uma gracinha aí com o Thor, né? O resistor, o capacitor, o indutor, transistor. Ainda tem mais alguns ainda que eu uso muito nas outras disciplinas que eu leciono, que é o motor, né, e o gerator, o transformator também, tem que ter um monte, a família completa aí da... É Marvel ou é outra esse daí, hein? Quem que é esse Thor aí? Da onde? Marvel. É da Marvel. E aqui, outra... professor, tem comentários no chat. Opa, da DC seria a Liga da Justiça, por aí. Marvel, Vingadores, tudo da... Tem DC Comics, é da onde? Óxido de tântalo. Uai, a da DC é diferente, professor. O Thor é da Marvel. É da Marvel, então tá bom. Então falei certo. Eu confundo esses trem tudo, eu não estou acompanhando mais. Qual comentário que tem aí, gente? Qual que é a liga mesmo? Como foi relacionada a sua pergunta? Do tântalo, né? Lá. Isso. Vocês estão bons de química igual eu, hein? Deixa eu ver se eu acho um pouco. Aula de química, o que é isso? Deixa eu ver aqui, ó. É o tantalho. Tantalho? Acho que é tantalho a liga lá. Depois a gente pergunta a professora de química lá, o professor, para nos acho que é tantalho. Não sei se existe esse trem aí na tabela periódica, não. Para não falar besteira, né, ainda mais que está sendo gravado, né, se bem que a gente tem que se permitir, às vezes, falar um pouco de besteira, porque, pelo menos eu não me julgo dono do conhecimento. Então, quando saem umas borrachas, o importante é que o final aí, a gente consiga produzir bom resultado. Número 73, Miguel, qual que é o elemento, por favor? Esse aí que o senhor falou, cara. Tantalho mesmo? Pô, 73. Ó, estamos ficando chique então, hein, gente? Aqui porque eu acho que o 74 é o que o Renan falou. Vocês estão muito chique, cara. Eu não tenho... Bom que a gente está aprendendo junto aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa para vocês, então. Olha quantos capacitores nós podemos... Ó, já mudei, estou aqui no Thor. Gostaram do Thor aí? Quem se liga nesses filmes aí vai gostar de usar. Olha o símbolozinho do capacitor. Esse aqui que mais parece com o martelo dele, eu acho, né? Resistor, indutor e o símbolo aqui do transistor, ou do transistor. Beleza? Bom, vamos ao que interessa, então. Eu acredito que nessa altura do campeonato já tenham em mente o que é um capacitor, como que eu construo um capacitor, né, qual a função dele, que é de armazenar energia.
e liberar quando for necessária essa energia. Só não confundam, meninos, eu vou repetir isso mais à frente, mas não confundam o capacitor com bateria. Pois, professor, pilha, bateria também não armazena energia? Sim, é verdade. Pilha, bateria, armazena energia igual um capacitor, só que diferente, né? Eu gosto de falar isso. É igual, só que é diferente. Por quê? A pilha, a bateria, ela consegue liberar a quantidade de energia de forma mais lenta, mais gradual. Elas armazenam uma grande quantidade de carga, então a duração dela é longa. Um capacitor, ele é igual o Thor aí mesmo, ele é meio intempestivo, sabe? Ele armazena aquela energia muito rápido e ele libera aquela energia de forma rápida também, né? Então, o uso dele, nós vamos ver um exemplo clássico. Flash daquelas câmeras antigas, antes de usar LED e tudo mais, lembra? Quando eu ia tirar uma foto, tirava uma fotografia lá, tinha aquele disparo de flash, uma luz muito intensa. Alguns até ficavam meio cegos, né? De tanto flash. Né? Assim, quem está acostumado aí, os famosos da sala, tem um famoso aí, que é parça aí do Neymar, esqueci o nome dele, quem que é? É o Lindão ou não? É o Miguel. Sou eu, né, professor? Sou eu. Aí, ó. Então, na hora que você tá lá com seus parça lá, a todo momento vem aqueles paparazzi tirar foto de vocês, aquele monte de flash. Né? Cada movimento. Não aguento mais isso aí. Toda hora eles vêm tirar foto. Cada movimento é um flash, né? Assim que a gente fala. Quando isso acontece, meninos, como é que funcionava o flash lá dentro da máquina, né? Ele é um capacitor, ele armazenava uma grande quantidade de energia, né? E na hora que tinha que disparar, ele dispara uma grande quantidade de carga num curto espaço de tempo. Isso é a função do capacitor. Ou seja, se eu usasse uma pilha, uma bateria de 3 volts, 9 volts que seja, né, 1,5 volt, para liberar aquela luz, eu não conseguiria aquela intensidade de luz forte. Uma pilha de 1,5 volt, uma bateria de 9 volts, não consegue dar aquele clarão muito intenso, porque a tensão ali dentro da pilha é limitada. Um capacitor, não. Aparece uma tensão grande nos seus terminais. Ó, VA e VB. A tensão ela sobe muito. Pode chegar aí 1.000 volts, pode chegar aí 600 volts. Como ela sobe muito, na hora que eu for descarregar ela sobre uma lâmpada, vai ter uma tensão gigantesca na lâmpada. E ela vai brilhar com muita intensidade, só que por um curto espaço de tempo. Né? Porque só para terminar, ele guarda energia, um potencial muito alto, mas ele descarrega de uma vez só. 600 volts, a carga que está ali, na hora que descarregar, vai zerar rapidinho. Então, ela só consegue dar aquele flash. Ele dá um sprint, igual aquele corredor, ele corre 100 metros muito rápido e depois não consegue correr 200. Né? E a pilha, a bateria, ela corre uma maratona, 20 quilômetros, 40 quilômetros, e consegue chegar no final. O capacitor, não. É no máximo 100 metros rasos, deu para ele. Pode falar. Como é que o capacitor sabe que é a hora dele carregar e a hora de descarregar? Tem que ter um outro circuito? Não, é bem simples. Eu vou te mostrar através de uma imagem. Talvez te explique melhor. Aqui, ó. Primeiro, antes, já que nós estamos falando aqui das aplicações do capacitor, né? Olha aqui um capacitor eletrolítico. Quem consegue ver aqui qual que é a capacitância desse bichinho? Quem 160 microfarads. Isso, 160 microfarads. Aqui não dá para ver quantos volts cortou aqui, né? Mas ele é de 160 microfarads dentro de uma máquina antiga, né? Hoje em dia nem usa, a gente usa celular com um flash de LED. É até fraquinho o flash do LED em comparação com esses flashes profissionais, né? Enfim, eu uso um capacitor olha o tamanho dele, dentro da máquina, ele se carrega e na hora que eu aperto o botão, ele descarrega de uma vez só, produz aquele clarão que fica até meio cego, de uma vez só. Por quê? Como é que funciona? Talvez esse desenho aqui vai nos ajudar bastante, assim espero. Vamos ver? Primeiro, aqui uma bateria, tipo de carro, né? Mas pode ser qualquer pilha, qualquer bateria, tá, pessoal? O circuito, olha o capacitor aqui de placas paralelas. O circuito aqui tá o quê? Tá aberto, isso, a chave tá aberta. Então o capacitor tá descarregado, não tem nada, né? Não tem diferente potencial entre as placas, posso botar a mão com tranquilidade, não vou tomar choque, nem nada. Aí, eu vou na figura B aqui, fecho essa chave. Fechei a chave. Na hora que eu fecho a chave, o que comentei com vocês? O lado positivo da bateria, ele vai atrair os elétrons dessa placa metálica. Eles vão descer para o positivo. Ela fica, portanto, positiva.
O lado negativo da minha bateria vai mandar elétrons para essa placa que estava neutra. Então, essa placa vai ficar com excesso de elétrons e a outra placa com carência de elétrons. O capacitor aqui, a gente fala que ele está carregando. Por quê? Enquanto ele não entrar em equilíbrio eletrostático, enquanto tiver elétrons descendo para o positivo e elétrons subindo do negativo para chegar na placa, enquanto isso acontecer, ele não carregou ainda. Né? Meu copo está pela metade, está aumentando, até completar o nível. Na hora que completar o nível, é a figura C. Completou o nível. Ó, os elétrons pararam de fluir. Não tem mais elétron descendo aqui, não tem mais elétron subindo aqui. Atingiu, ó, aqui tem espaço aqui ainda, não tem? Tem espaço, ó. Aqui não tem mais espaço nenhum. Chegou no limite do meu copo. O meu balão chegou no limite que ele pode encher para essa diferença de potencial. Ok? Se eu aplicar um potencial maior, ele vai carregar mais. Se eu botar um potencial 3 vezes maior, ele vai carregar 3 vezes mais. Aí eu tenho que ver até onde que meu capacitor suporta. Senão eu explodo ele, né? Vai pelos ares. É isso que a gente faz aí, né? Para demonstrar isso. Enfim, está carregado, parou de circular elétrons, parou de circular corrente, fluxo ordenado de elétrons, portanto, né? E ele está carregado. Nesse momento que ele está carregado aqui na figura C, pessoal, tanto faz eu manter a pilha, a bateria conectada ao capacitor ou não. Olha na figura D. Na figura D eu abri a mesma chavinha. Ele continuou carregado. Então, se eu mantiver conectado os terminais, nada muda, porque ele já atingiu o seu limite, dali ele não passa. Se eu abrir a chave, eu mantive ele carregado e está carregadão lá. Nesse ponto que é perigoso, quando a gente manda alguém lá, pega o capacitor em cima da mesa, ou vamos trabalhar com um capacitor aqui de grande porte. Eu não sei se ele está carregado. Ah, mas não tem nada ligado a ele. Eu posso botar a mão. Vai que alguém carregou ele antes, deixou ele carregado. Olha o perigo. Então, antes, sempre que a gente vai trabalhar com capacitor, sempre tem que ter uma chave de fenda na mão para a gente curto-circuitar os terminais do capacitor. Eu meto mesmo a chavinha de fenda aqui, ó. Cadê? Aos terminais do capacitor aqui, ó. Aos terminais aqui, os fiozinhos. Eu tenho que pegar um fio e encostar no outro. Tenho que pegar uma chave de fenda e encostar nos 2 fios para descarga. Se tiver carregado, eu não sei, né? Se tiver carregado, é ele conseguir zerar, ficar nulo. Como é que eu sei que ele está carregado, professor? Se eu pegar o voltímetro, instrumento, e medir a diferença de potencial nesses 2 terminais, entre esses terminais, entre esse terminal e esse terminal, se eu medir a diferença de potencial e ele tiver 5 volts, 10 volts, 100 volts, ele está carregado, tem alguma carga ali dentro. Ainda que pequena, ele tem. Se tiver 0 volts, é porque ele não está carregado. Eu posso trabalhar, botar a mão, tá? Mas se eu não tenho um voltímetro, eu não tenho um multímetro na hora, o que eu vou fazer? Não tem como saber se tem tensão ali ou não. Eu mesmo pego uma chave de fenda, algum fio, algum condutor, pedaço de fio, né? Qualquer coisa metálica e ligo os 2 terminais dele, curto-circuito os terminais dele, para garantir que se ele estava carregado, não estará mais. E fazer isso não estraga ele, não? Oi? Curto-circuitar ele não estraga o... Não, porque ele é preparado para isso. Pode ficar bem tranquilo, tá? Ele é construído, projetado para isso. Eu lembro que uma vez... eu morava em Vitória, minha irmã ligou um dia à noite lá para casa e falou assim, professor, eu não sei se... Professor não, né? Ô, Leandro, eu não sei se a minha lâmpada aqui não quer acender, eu não sei se ela está queimada. Como é que eu vou saber se ela está queimada? É aquelas lâmpadas antigas, aquelas lâmpadas incandescentes de filamento, que queimava à toa, né? Eu lembro que a resposta foi essa, ó, você pega a lâmpada, tira e balança ela bastante. Porque se ela não estava queimada, ela passará a estar, aí você troca a lâmpada. Ela começou a me xingar lá, falando um monte de besteira, mas é o que a gente faz com capacitor, né? Eu não sei se ele está carregado. Então eu vou, por precaução, por segurança, vou lá, curto-circuito os seus terminais, ligo um terminal ao outro por uma chave de fenda, por um pedaço de condutor, ou quando a perninha dá, eu encosto uma perninha na outra, com cuidado, quando tomar choque e tal, né? Mas, enfim, eu tenho que garantir que ele está descarregado para eu poder trabalhar com ele com segurança. Alguém levantou a mão aí, não? Eu, Caio. Pode falar, Caio. Naqueles capacitores de ventilador, tem uns que vêm com 3 fios. Como é que funciona 3 fios? 3 fios, sabe por quê? Boa pergunta, gostei. Da imagem aqui tem 3 fios? Deixa eu ver.
Esse aqui tem, ó, 3 fios, tá vendo? Esse aqui também tem 3 fios, esse aqui é só de 2. Quando tem 3 fios, é o Caio, né? É porque eu posso pegar um valor intermediário de capacitância. Normalmente, aqui dentro nós temos 2 capacitores, aqui dentro. Então, se eu pego o extremo dos fios, eu pego o equivalente dos 2. Né? Eu pego, por exemplo, ali, eu tenho um de 3 microfarads e um de 6 microfarads. Então, se eu pego os extremos, eu estou pegando 3 mais 6, 9. Eu posso pegar o fio do meio, que é só o de 6. Eu posso pegar só o de 3. Então, normalmente, eu consigo fazer, se eu colocar 2 capacitores aqui dentro, com 3 fios, né, um fio central, eu posso pegar 3, os 2 de baixo, 6, os 2 de cima, e os 2 extremos, 9. Então, eu consigo ter 3 valores de capacitância, né, utilizando esse bichinho branco aqui. Para que eu uso isso? As velocidades do seu ventilador, que é fraca, média e velocidade alta. Possivelmente, o seu ventilador aqui tem, ó, eu consigo controlar a velocidade dele em 3 posições distintas, pegando o menor capacitor, pegando, que é o de 3, pegando só o de 6, ou pegando os 2 juntos, que vai dar 9. Conseguiu entender? Ah, entendi. Faz sentido. Entendeu mesmo, não? Porque ao invés de colocar um capacitor lá só de 9, aí eu teria o ventilador com uma única velocidade, né? Eu coloco 2, um de 3 e um de 6, que somados vão dar 9, velocidade máxima. Ou velocidade mínima, a gente trabalha ao contrário, né? Mas depois a gente aborda esse aspecto. O fato é, eu posso trabalhar com um de 3 e um de 6 para dar 9, ou eu posso trabalhar, se eu tenho que montar desse jeito, os 2 primeiros fios só o de 3, os 2 últimos só o de 6, ou os 2 extremos pegando tudo que dá 9. Aí eu consigo fazer 3 velocidades diferentes. Entendeu? Aí eu consigo colocar os ventiladores 3, 6 e 9. Médio, fraco, médio e veloz. Mas o capacitor no ventilador não é só para dar a girada inicial nele? Só para ele sair do repouso? Não. Ele, no ventilador de teto, ele tem 2 funções. A primeira, sim, dá a inércia inicial, o torque necessário para tirá-lo do repouso. A função 2 é controlar a velocidade do ventilador. Então, no ventilador de teto, o capacitor ele tem 2 funções, não só de partir o motor, mas também de controlar a velocidade. Porque ali eu consigo mexer no torque da máquina. Entendeu? Mas como que funcionaria isso? Ele não dá só aquele torque de energia, aquele pico de energia? Ah, sim, mas aí é corrente alternada, lembra? Ah, tá. Aí é diferente. E aí, corrente alternada, ele dá um pico de um lado do outro, de um lado do outro. Ele fica trocando 60 vezes por segundo. Aí ele vai ter um outro comportamento que vocês vou deixar para explicar melhor ano que vem. Vocês vão ter a base maior da alternada. Mas lembrando que é alternado. Então ele não carrega e para. E nem descarrega e para. Ele fica na alternada carregando e descarregando, carregando e descarregando, carregando e descarregando. E isso provoca o efeito. Vocês vão ver que é o efeito de reatância capacitiva. Guardem esse nome, né? Reatância capacitiva, que é como se fosse um resistor, mas no mundo imaginário, na matemática imaginária. É algo, calma, próximos capítulos, para não confundir a cabeça de vocês. Entendeu? E aí, professor, mas tem ventilador de teto que é só velocidade fraca, média e alta. Tem ventilador de teto que eu controlo, né, aonde eu quero direitinho a velocidade. Né? Eu fico deslizando o botãozinho para um lado, para o outro, ou deslizo, né, um botão deslizante. E não é só 3 velocidades, não. Eu posso parar em qualquer ponto. Isso é verdade. Aí eu não uso esse capacitor. Olha, é um capacitor parecido com esse, mas é um capacitor o quê? Aqui, ó, variável. Eu posso também usar um capacitor variável. Tem outras tecnologias para fazer isso também, usando eletrônica de potência. Mas o capacitor variável, eu vou mostrar, eu controlo a capacitância exata que eu quero. Desde 1 microfarad, por exemplo, até 9. 1,5, 2, 2,2, 2,3, 5,7, a qualquer valor dentro de uma faixa que ele foi projetado. Existe o capacitor variável, que eu ajusto, eu giro um botão, eu ajusto exatamente qual a capacitância que eu quero. Beleza? E aí, meninos? Mais dúvidas? Quem perguntou lá? Caio, conseguiu entender? Entendi, sim. Obrigado. Aí, então, só é interessante notar que, nesses casos, ele tem dupla função. Partida
e controle de velocidade. Bacana? Inclusive, às vezes, ele está muito devagar, né? Ele não sai, fica rodando devagarzinho. É o capacitor, né? Ele está conseguindo partir, mas não sai daquilo. Você troca o capacitor, ele volta a girar com a mesma velocidade de antes. Tá? E agora vem a parte matemática que a gente tem que conhecer também, pessoal. Nem acabei de explicar isso aqui, não, perdão. Na hora que eu abro a chave, perdão, tá, pessoal? Ao abrir a chave, ele se mantém carregado. Aí eu vou tirar a fonte, tirei a fonte e liguei uma lâmpada. Toda a carga que ele tinha, ele vai passar pela lâmpada para atingir o outro lado. Os elétrons em excesso de uma placa vão circular pelo fio condutor, pelo filamento da lâmpada, sair da lâmpada e atingir a armadura positiva do capacitor. Esse é até se tornar neutra, que é um flash, é um estalo, né, rápido. Então, a descarga ela é muito rápida. Tá? Então, se eu carrego um capacitor, deixei ele carregado, posso até abrir a chave. Na hora que eu aperto o botão da máquina de retrato, cadê? Aqui, ó. Na hora que eu aperto o botão de atirar a foto, disparar o flash, né? O que acontece internamente é que essa fonte de corrente contínua, ela abre e eu conecto ao mesmo tempo que eu abro a fonte, ao mesmo tempo eu conecto a minha carga, que no caso é a lâmpada do flash. Então, toda a carga que ele acumulou passou embora aqui pela lâmpada, ela deu aquele brilho intenso e apagou. O capacitor descarregou. Eu quero usar o flash novamente. Aí, assim que ele descarrega, a lâmpada sai do circuito novamente, eu abro a chavinha da lâmpada e volto a fechar a chavinha da fonte. Aí o capacitor se carrega de novo, eu posso disparar um novo flash. Né? Nas máquinas antigas, se eu quisesse disparar ali 3, 4, 5 fotos em sequência, não era possível. Assim, né, muito rápido, com flash não era possível. Porque eu tinha que esperar o tempo, segundos, tá, pessoal? Tempo rápido, mas é um tempo necessário para o capacitor se carregar novamente e estar apto a dar uma nova descarga em cima do flash. Né? Então, fotos instantâneas, pegando o mesmo quadro em questão de milissegundos uma das outras, eu consegui fazer sem flash. Com flash não era possível, porque tem o tempo de recarga do capacitor. Né? Querem ver um outro exemplo interessante? Isso aqui, ó. Arma de choque. Opa. Deixa eu voltar aqui. Arma de choque e a famosa raquete elétrica. Alguém tem dessa aqui em casa, de matar pernilongo? Quem tem aí? Ninguém tem isso? Tem. Todo mundo tem isso hoje em dia, né? Essa raquete de matar pernilongo. Essa arma de choque, acho que são poucos que tem, né? Você tem aí, Thaís, uma arma de choque aí? Fala pra nós. Ia ser maneiro ter uma dessa em casa, né? É maneiro, o pessoal usa muito agora na segurança pública, né? Eu tenho um primo meu que é polícia. Não, professor, não tenho. É que a gente resolve tudo na paulada. Tá certo, resolve também, né? Então, olha só, essa arma de choque, pessoal, leia esse texto depois com calma. O capacitor aqui dentro, ele chega a armazenar uma carga intensa e uma DDP, uma diferença de potencial entre as placas, de 20 mil volts a 150 mil volts. É muita tensão. Na hora que você atira isso aqui em alguém, né, e encosta na pele de alguém, a pessoa vai ficar tremendo lá, vai tomar um choque gigantesco, né, e vai perder todo o seu movimento muscular por conta disso. A raquete é a mesma coisa, é um capacitor que tem aqui, provoca uma alta tensão. Na hora que você põe a caneta ou o mosquito, né, o pernilongo encosta, vocês vão perceber. Aqui, ó, tem um aqui, ó. No meu escritório tem um monte de pernilongo. Essa armadura aqui. Encosta sempre, professor, pra gente ver se tá funcionando. Ela tá descarregada. Pode fazer com a caneta. Deixa eu ver. Tá descarregado, tá ruimzinho. Tem que dar uma carga nela. Ó, deu um tiro aí, viu? Com o dedo eu não faço, não, porque eu muito beliscão com isso aqui. Mas pode botar o dedo que não morre, não. Só toma susto. Depois eu nego, se falar. Deu outro tiro, viu? Posso colocar minha irmã pra fazer isso pra mim? Só uma pergunta. É uma pegadinha. Pode fazer. Ó, depois você manda me xingar. Uma vez o meu irmão bateu isso em mim, sem querer. Eu levei uma chave. Nossa. Dá um beliscão enjoado. Depende da carga, óbvio, né? Que tiver a raquete. Mas percebam o seguinte, pessoal, que eu quero mostrar aqui. Tem uma armadura aqui, tem outra armadura do outro lado, e no meio tem uma tela também. Na hora que uma fica positiva é do meio, neutra ou negativa. Na hora que encosta da armadura para a tela do meio,
dá o tiro. É a descarga do capacitor. Né? À medida que a raquete vai perdendo ali a bateria dela, ela não consegue mais recarregar o capacitor. Né? E aí você tem que recarregar a bateria interna para produzir uma alta tensão. E na hora que o insetozinho encosta aqui nas duas treliças aqui, né? na malha de fora e na malha do meio, ele fica sujeito a essa diferença de potencial. E aí acontece uma rápida descarga sobre ele. E ele frita na hora, né? Tem alguns que ficam cozinhando ali alguns segundos, hein, já viram? Ele fica resistindo bravamente ali alguns segundos, dá aquele cheiro de churrasco. Dá um cheirinho bom. Dá aquele cheiro de carne de pernilongo queimado, já viram? É um exemplo de capacitor. Olha que bacana que vocês estão aprendendo aqui, né? Porque aqui a bateria de 9 volts, 5 volts, 3 volts, não seria capaz de dar esse tiro, esse arco, né? Esse flash aqui, esse raiozinho. A tensão é muito pouco, 1,5 volt, 3 volts. Eu encostei outro dia na língua aqui, acho que na aula passada com vocês, né? Estava descarregado, mas 9 volts na língua dá um formigamento extremamente leve. Não é capaz de provocar o choque. Tem que ter uma tensão alta. E nada melhor para isso do que usar um capacitor. Ele põe uma tensão, uma DDP alta entre as suas placas, armazena uma quantidade de carga. Na hora que eu ligo aqui por algum motivo, ele descarrega e queima um mosquito lá, dá um choque na pessoa, dá um disparo de uma máquina de flash e por aí vai. Entendeu? Bacana, né? E agora, como é que eu faço a modelagem matemática desse trem? Que é o que nos convém também aprender. A gente tem que aprender isso, né? Eu tenho que aprender o que é, para que serve, como que funciona e como é que eu projeto, como é que eu faço a parte de matemática. Por isso que nós somos técnicos. A gente não é só um peão aqui, né, eletricista peão, que, não, eu sei que funciona assim, sei que funciona assado, mas não consigo ter ideia de quantidade, de fazer conta, de cargas. A gente tem que ter essa noção aqui também. Tá? É importante que a gente tenha essa noção, né? Para nos tornarmos técnicos aí bacanas no mercado. Então, olha só, o que é capacitância? A gente consegue deduzir, não vou gastar tempo aqui hoje não, mas a gente consegue deduzir que ela depende apenas da forma geométrica e da permissividade do meio, é o ε0 aqui. Se for o vácuo, por exemplo, né? Que a capacitância de um capacitor vai ser o meio, né? A permissividade elétrica do meio. Se for o vácuo, é o E0. Se for papel, é o do papel, enfim. Vezes a área da placa. Isso vale, pessoal, para um capacitor de placas paralelas. Se eu mudar a geometria, né, mudar a forma de construir, vai mudar as equações também, óbvio, né, de acordo com a geometria e tudo mais. Se for um de placas paralelas, vai ser a permissividade aqui, né, do vácuo, se for o vácuo, área dessa placa dividido pela distância D entre elas. Então, percebam, né, quanto menor a distância, o D aqui diminui, a capacitância aumenta, é inversamente proporcional. Olha lá, a capacitância C, ela é inversamente proporcional à distância que separa. Uma distância muito grande dá uma capacitância michuruca, pequenininho. É assim? Ela é diretamente proporcional à área, óbvio, né? Quanto maior a área da minha placa, mais cargas eu consigo armazenar, maior capacidade de armazenamento. Então é meio que óbvio. Olha só, o conceito de capacitância, no final das contas, é extremamente óbvio. Depende do meio, entre as placas, se é vácuo, papel, mica, quartzo, depende do tamanho da área e da distância que as separam. Mole de decorar isso, né? Tudo muito intuitivo. E eu posso escrever também que a capacitância vale isso e que o campo elétrico formado entre essas duas cargas, olha o campo elétrico aqui, que é uniforme. Olha lá, lembra do céu? Campo elétrico uniforme, é o céu aqui, ó. Aqui se forma um céu, um campo elétrico uniforme entre a placa mais Q e a placa menos Q, que é dado pela expressão Q dividido por ε0 vezes A. Que expressãozinha miserável, né? Da onde que surgiu isso? Para atribular a gente. Na verdade, vocês precisam saber dessa aqui de cima. A de baixo é dedução. Eu sei, olha lá, o que é a capacidade, capacitância? Q dividido pelo V. Isso é aula semana passada. Nós vimos semana passada que a capacitância de um capacitor, de qualquer, né, de um corpo, de objeto, ela é a quantidade de carga Q dividido pelo V. Aqui eu botei VAB para mostrar claramente que é a DDP
entre a placa A e a placa B. VA, VB. VAB é a DDP entre as duas, tá claro isso? Então, é o mesmo C igual a Q dividido por V, só coloquei o AB aqui. Nós vimos lá de umas aulas para trás, de potencial, trabalho, que UAB ou VAB é simplesmente E vezes D. Quem se lembra dessa expressão aqui? Daquele slide maneiro, com um monte de fórmula, que vai aparecendo, aquele monte de equação. Lá nós temos que UAB, né, a diferença de potencial entre dois pontos, é o campo elétrico entre eles, é o campo elétrico aqui, vezes a distância que os separam. Como é que tem tudo a ver? Tudo a ver. Capacitor aqui, meninos, é a aplicação nata, chique, sofisticada de tudo que a gente viu, né? É uma aplicação, é uma cereja do bolo da eletrostática. Capacitor, vou repetir, é a cereja do bolo da eletrostática. Pegou tudo que a gente aprendeu, aplicou um dispositivo extremamente útil que a gente encontra em diversos equipamentos hoje em dia. Várias aplicações, CC e CA, tá? Tanto faz corrente contínua quanto em corrente alternada. Bom, vimos que U é E, acaba empolgando, perdão, tá, pessoal? U é E vezes D. Aí eu vou só substituir, pessoal. Vou pegar esse VAB, que é E vezes D, substituir aqui, ó. Pega o ED, substitui aqui. Fica C, Q dividido por ED. Aí eu passo o E para cima e o C para baixo. Passei o E para cima, o C para baixo. O que é o C? O meio que separa, o tamanho da área das placas e a distância dividido pela distância que o separa. Já tinha um D aqui em cima, coloquei um outro D aqui, corta. Vou chegar que o campo elétrico é a quantidade de carga acumulada nas placas, dividido por essa expressão aqui, ó, ε0, que é a permissividade do meio, vezes a área das placas. Então, quem não lembrar dessa expressão do campo elétrico, pode usar essa expressão, VAB é E vezes D, funciona. Pode fazer a substituição, igual eu fiz aqui, que dessa expressão chega nessa, tá? É dedução de fórmula e uma aplicação direta. Ok? Olha essa aplicação que legal, pessoal. Talvez se desse vocês não tinham percebido ainda. É bem interessante. Vocês sabiam que os teclados aí de computador, notebook, teclado de display de celular, esses teclados aí desses equipamentos de Arduino, acho que, se eu não me engano, quase a totalidade, tudo que é teclado hoje em dia, tudo é esse touch capacitivo. Tem esses teclados touch capacitivo, mais de celular, dispositivo de Arduino, enfim, e tem os de computador, que também são capacitivos. Não é touch, mas você tem que apertar, né? Não é só encostar, tem que apertar, mas também é capacitivo. Alguém já sabia disso? Ou não? Nem imaginava. Eu não sabia, não. Como é que funciona o teclado aí do computador de vocês? Vamos por partes, né? Tem a tecla A, esse botãozinho aqui, plástico, né? E eu tenho aqui embaixo, eu tenho uma placa metálica fixa, que é a base do teclado. Fixa, não movimenta. Ligado ao botão, quando você aperta a tecla, ela movimenta um pedacinho de armadura metálica que é flexível, não, né? Ela é, digamos assim, movimentável, né? Móvel, isso. Obrigado. Quem falou aí? Luiz. Ô, Luiz, você mora aqui, cara. Você me salvou. Ele ia falar o nome totalmente horroroso. Móvel. Ela é móvel. E aí, na hora que eu aperto a tecla, eu vou aproximando a placa móvel da placa fixa. Vou aproximando. E aí, na hora que eu estou aproximando, eu estou variando a capacitância de placas paralelas que eu formei. Nós vimos aqui, perdão, deixa eu voltar, que a capacitância ela é inversamente proporcional à distância. Se eu abaixo a tecla, eu estou aumentando a capacitância daquele ponto do teclado. E aí eu ponho um circuito que identifica isso. Opa, variou a capacitância lá da região do A. E é assim que eu pego. Olha só, eu não preciso... E uma placa nunca encosta na outra. Tem um limite ali que eu não consigo abaixar mais do que aquilo. Eu não preciso ter o contato. Que, às vezes a gente pensa assim, o teclado, eu aperto um botão, uma placa, aqui uma placa, encosta na outra. Na hora que encosta, né, dá contato e digito A. Mas não precisa encostar. Porque se tivesse que encostar, começa a surgir os mal contatos,
Você aperta uma tecla muitas vezes, não chegou até o fim para encostar mesmo, né? E aí você acaba que o contato não é feito, começa a falhar. Então, se fosse simplesmente com contato mesmo de um metal encostar no outro metal, a gente teria muito problema de manutenção, de mau contato, de ferrugem, de corrosão, de você apertar uma tecla e não sair no computador porque não encostou muito bem, porque deu algum mau contato. Então não funciona legal essa técnica de simplesmente um metal, um fio encostar no outro. Isso não é muito legal. É melhor usar uma tecla capacitiva, porque eu não preciso, olha que chique, hein? Nem encostar. Na hora que eu começo a baixar o teclado, apertar a molinha, tem uma mola aqui, não está desenhada, né? Começa a apertar aquilo ali, só de aproximar as placas, ele já dá sinal. Ele já reconhece que você digitou. É muito mais chique, né? Eu não tenho que encostar uma na outra para dar contato, fechar um curto, nada disso. Só de aproximar. Aí tem gente que mete o dedão muito forte, que aproxima muito. Tem gente que é mais delicado, que aproxima menos, que vai lá com todo cuidado, apertar uma teclinha, né? E tanto para o bruto, como para o livro, for apertar, não importa se apertou muito ou apertou menos, a capacitância já variou, porque eu mexi na distância. O sistema já reconheceu que houve uma variação de capacitância. Não importa se foi do brutão ou do mais suave, variou, vai aparecer um A na tela. Então você vê aquela Lady lá, digitando, aquelas mãos de fada, suave, e tudo bacaninha. E você vê lá o peãozão, né, catando milho, pá, pá, batendo na tecla, e as duas vão funcionar tranquilo, chique, sofisticado. Simplesmente pegando aqui a variação de capacitância que eu tenho na hora que eu pressiono a tecla. Posso pressionar muito até o talo apertar ou pouco que vai funcionar. E elas não chegam a encostar uma na outra. O máximo tem um limite ali, né? O máximo que eu posso afundar. Entendeu? Então, olha que coisa fantástica. Na hora que eu ponho o dedão aqui no computador, isso aqui é um teclado capacitivo, é um touch capacitivo. Na hora que eu ponho o dedão ali, eu estou influenciando na capacitância daquele ponto. Ele está ali o ar naquela região, eu meto um dedão ali, eu variei a capacitância. Ele pega essa variação de capacitância e sabe aonde o seu dedo está passando ali na tela pela variação de capacitância. Olha que loucura, olha que chique, que nobre. Feito, né? Não puramente, mas feito com os conhecimentos que nós estamos aprendendo aqui de eletrostática, de capacitância e tudo mais. Eu acho muito chique isso. E vocês? Ô professor. Pode falar. Mas, por exemplo, se você clicar em uma tecla e ficar segurando, ela vai sair várias vezes. Várias vezes, isso mesmo. É porque ele detecta, tipo assim, você clicou uma vez, variou uma vez. Aí depois, na hora que você soltar, vai variar de novo? Você não precisa soltar, né? Porque, vamos supor, ele percebe que aquele ponto, a capacitância aumentou. Então, significa que você está com o dedo apertado ali. E aí, você programa, você consegue, inclusive, mudar as configurações do seu teclado para ver a velocidade que ele quer colocar aquele monte de A na tela. Né? Você pode mudar essa velocidade, inclusive. Ele faz assim, enquanto eu estiver ali pressionado, a cada tantos milissegundos, você põe um A de novo na tela. Né? Você pode aumentar para botar mais rápido, preencher mais rápido ou mais devagar. Isso, inclusive, é configurável pelo software do Windows lá, você consegue ajustar isso, entendeu? Mas o que ele sabe é o seguinte, enquanto a capacitância estiver alta, porque baixou a distância, aumentou a capacitância, tem alguém que está com o dedo preso lá. Aí ele vai replicando aquele caractere na tela de acordo com a velocidade que você configura no próprio sistema Windows. Antes tinha isso. Acredito que tenha também. Eu já mexi nessas configurações, né, alguns anos atrás. Acredito que seja a mesma coisa hoje. Entendeu? Entendi. Não sei se foi isso que você perguntou, mas eu não preciso tirar e apertar. Inclusive, eu acho que na época que eu mexi com isso, nossa, pessoal, era um Windows antigo, não sei se era... Não, tem mais muito tempo, mas a gente mexi com programação. Tem até a opção de você programar o seu teclado para, talvez vocês tenham que dizer, eu aperto a tecla, estou com ela segurando lá. Ele não replica o caractere na tela, ele põe um A só, que você apertou uma vez, enquanto o seu dedo estiver pressionando a tecla, ele só mantém um A. Se eu quiser colocar um outro A, eu tenho que tirar e colocar o dedo de novo. Então, tudo isso é programado. Né? Uma vez que eu tenho um teclado capacitivo, eu faço o que eu quiser com ele. Eu posso programar assim, não, o cara está apertando, a cada 2 milissegundos que ele estiver lá pressionando a tecla, eu repito um A na tela. A cada 10 milissegundos eu coloco um A na tela. A cada 100 milissegundos eu coloco um A na tela. A cada 2 segundos eu coloco um A na tela. Ou nunca. Então, você consegue programar isso. Entendeu?
Não sei se foi isso que você perguntou. Não, foi sim. É porque Joia. não é tudo 100% capacitor, que tem um software também, né? Por isso que Não é. O que o capacitor faz é só informar para o software que ó, a tecla A está pressionada. Agora, o que eu vou fazer com essa tecla A pressionada? Aí é programação, entendeu? Porque o que o teclado capacitivo faz é, opa, alguém apertou a tecla A. Só isso que ele fala, ele informa isso, a tecla A está pressionada. Agora, o que eu vou fazer com essa tecla A pressionada? Vou repetir indefinidamente a cada meio segundo o caractere A na tela, ou repõe uma vez, espera ele soltar e apertar novamente, aí você que configura isso, tá? Sim, Beleza? Beleza. Uma outra aplicação chique que eu acho, pessoal, do capacitor é esse, olha só que desenho legal, um capacitor variável. Olha quantos desenhos aqui. O que faz um capacitor variável, hein? Eu consigo mexer aqui, girar esse botão. Opa, deixa eu voltar aqui que não está deixando eu mostrar, não. Cadê? Automática. Ué. Como é que eu tiro esse laser aqui, hein? Nunca mais tiro, né? Apontador laser, caneta. Deve ser clicar em cima do apontador laser de novo. Boa ideia, cara. Quem que falou aí? Eu. Deixa eu ver. Opções de ponteiro. Ó, rapaz, esse é o cara aí. Olha só. Aqui tem uma animaçãozinha que dá pra gente ver. Dá pra gente ver essa... Olha o botão sendo girado aqui. Olha como é que olha essa meia lua quase, né? Girando dentro de uma parte fixa. E aí, vocês acham que a capacitância aqui na hora que eu giro o botão vai ser a mesma sempre? Ou à medida que eu giro, as placas, né? Elas estão fazendo isso aqui, ó, uma com as outras. Olha que chique, olha que ideia bem bolada, né? À medida que eu giro, essas placas aqui tem uma parte fixa, a meia lua embaixo parada. Tem hora que elas estão uma com a outra, igual eclipse solar, né? Eclipse da lua. Tem hora que uma passa pela outra, é tudo. Eu tirei aqui, ó, é nada. Olha lá. Uma está paralela à outra, hora está 0% paralela. Aí a capacitância varia de muito grande a muito pouco, né? De muito alto a muito baixo. Simplesmente girando um botão. O que eu faço é isso, ó. É placa paralela, elas têm que estar paralelas. Se eu tiro uma da outra, ó, fiz isso, eu vario a capacitância. Não é só na distância, não. Se eu faço esse movimento aqui, né? Eu estou tirando, não sei se vocês estão conseguindo perceber. Cadê? Vocês estão conseguindo perceber? Então nada, né? Eu estou viajando. Vocês estão aí, pessoal? Estamos vendo. Olha só, se eu girar esse botãozinho aqui, elas vão mudar de posição em relação uma placa às outras. E com isso eu consigo variar a capacitância, porque eu vario o campo elétrico e por aí vai. Chique, né? Mas ali parece ter muitas placas. Vocês estão vendo esse movimento, não? Então, eu projetei aqui, vocês não estão vendo nada, né? O que, no computador? Eu ia te falar isso, eu acho que Lara, não tô vendo animação, não. Tô vendo só parado mesmo. Então também. Hã? Eu também tô vendo só parado. Eu tava achando que era só comigo, não é não? Não, eu só perguntei a vocês, espera aí que eu fiz, tem alguma coisa errada aqui, ué. Vocês não estão vendo a animaçãozinha chique toda a vida? Ó, deixa eu fazer aqui. Vou compartilhar minha tela. Falando e eu tô procurando, qual que tá mexendo? E não... Eu tava olhando só a mão, você mexendo a mão assim. Porque minha mão também é animação, mas não era essa animação que eu queria mostrar, não. Vou mostrar aqui, quer ver? Deixa eu ver se agora vai. Vocês estão vendo? Deixa eu ver se tem que mudar a tela aqui. Deixa eu fechar isso aqui, fora. Vocês estão vendo o que agora? Você, sua tela. Vou apresentar minha tela aqui. Isso. Vê se agora vocês estão vendo a animação. Agora sim. Agora tudo bem. Isso, agora sim, tá vendo? É porque é difícil eu não ver o que vocês estão vendo, na hora que dá esse problema. Perdão, tá, meninos? Olha lá, na hora que eu giro o botão, olha como é que essas... Aqui, ó, tem nada... Essa aqui tem uma parte fixa, tem uma parte móvel. Na hora que a parte móvel fica paralela à parte fixa, a capacitância é alta. Na hora que eu vou girando o botão, ela vai saindo do paralelismo, a capacitância vai diminuindo até chegar a zero. Então, na hora que eu giro o botão, é esse o efeito que acontece dentro de um capacitor variável. Por que ele é importante variar essa capacitância?
Antigamente, até hoje, né, alguns rádios, né, hoje em dia é mais difícil, não tem botão os rádios mais, tudo toque, mas a gente mudava de estação do rádio mexendo nesse capacitor variável aqui. Você girava esse capacitor variável e, de acordo com a capacitância, eu sintonizava uma rádio diferente. Né? Pegava uma rádio A, rádio B, rádio C. Como que eu mudava a frequência de sintonia? Usando um capacitor variável desse. Sintonia de rádio. Então, olha a aplicação. Né? Se eu quiser mudar da rádio A para a rádio B, nem sei qual rádio que tem hoje, rádio solar, sei lá, outra rádio qualquer, eu vou mexer na capacitância do meu rádio, do meu sintonizador de rádio, e aí cada hora eu pego uma frequência que está chegando de forma diferente, mexendo, usando esse dispositivo aqui, um botãozinho desse do rádio antigamente, né? Gira um rádio para um lado, gira para o outro. Você está mexendo ali na capacitância e na sintonia da estação que você está ouvindo. Olha que barato. Legal, né? Para finalizar, pessoal, a nossa aula, vamos só fazer um exemplo aí de um numérico, que eu acho importante, é a aplicação daquelas fórmulas, não tem nada demais, tá? Só mais um pouquinho, a gente está terminando a aula, e eu vou deixar como atividade o simulador. Tem um simulador muito interessante, vocês podem trabalhar com ele. Opa, alguém chegou aí? Deu um barulho esquisito? Não? Alguém levantou a mão? Não, né? Olha lá, um capacitor plano, a vácuo, tem placas de área 0,1 metro quadrado. Já deu em metro quadrado. Pequenininho, né? Distanciadas de 0,02. Opa, quem chegou aí? Aí a Thaísa, que caiu, mas voltou, né, Thaísa? Seja bem-vinda. Então, eu tenho aqui a área do capacitor, da placa, e tem a distância de 0,02 metros, 2 centímetros de distância. Um pouquinho. O capacitor é submetido a uma DDP de 100 volts. Pediu para determinar a capacitância do capacitor, quantidade de carga e o campo elétrico entre essas placas aqui. Será que é fácil de calcular isso? O que vocês acham? Né? Vai dar confusão, tem que treinar, tem que resolver exercícios para aprender, mas não tem nada demais. Área já está em metro quadrado. Se eu tivesse em centímetro quadrado, tem que passar para metro quadrado. Distância, 0,02 metros, já está em metros, beleza. Tensão, está em volts, beleza. E falou que é vácuo. Então, eu tenho uma permissividade elétrica do vácuo de 8,9 vezes 10 a menos 12 farads por metro. Bom, como é que eu resolvo aqui a capacitância do capacitor? Capacitância é o meio, ε0, área dividido pela distância. Só isso. Vou pegar o 8,9 vezes 10 a menos 12. Vou pegar a minha área que já está em metro quadrado, 0,1, e a distância que já está em metro, 0,02. Vou chegar numa capacitância aqui de 44,5 vezes 10 a menos 12 farad, ó, minúscula, pequenininha, ou simplesmente 44,5 picofarads. Lembrando que o pico é 10 a menos 12, o nano é 10 a menos 9, o micro é 10 a menos 6, o mili é 10 a menos 3. Isso tem que estar afiadinho aí na cabeça de vocês. Letra A é só isso. E qual que é a quantidade de carga elétrica? Pessoal, quantidade de carga elétrica ou simplesmente carga elétrica é Q. Eu já calculei o C. Ele pediu o Q. E eu sei que tem 100 volts, a DDP entre as placas é de 100 volts, basta usar essa expressãozinha, ó, C, Q sobre V. De modo que a quantidade de carga, passa o V multiplicando. Quantidade de carga é CV. Lembra que eu falei que a analogia, que é ruim, né, porque é do CRI, mas é do comando vermelho, mas só para vocês não esquecerem, né? Sem fazer nenhum tipo de apologia, obviamente. Então, a capacitância é 44,5 pico vezes 100 volts. 10 a menos 12. Isso aqui é 10 ao quadrado. Ó. Sobra 10 a menos 10. Joga uma vírgula para cá, para ficar chique, bonito, né? 4,45 vezes 10 a menos 9 coulombs. Professor, eu posso colocar 4,45 nanocoulombs? Claro que pode, inclusive deve, né? É mais uma gravatinha que você coloca aí para ficar chique para de noite. Só falta a letra C, que é o campo elétrico. Nós vimos ali naquele slide, uns dois para trás aí, que o campo elétrico deduziu essa equação é Q ε0A. O que acabei de calcular. 4,45, 10 a menos 9. O ε0 é padrão aqui, ó, 8,9 vezes 10 a menos 12. E a área de 0,1. Cheguei num campo elétrico uniforme de 5.000 volts por metro. A
se tivesse 1 metro, eu teria que ter 5.000 volts. Aqui, no caso, eu não tenho 1 metro, só tenho 0,02 metros, 2 centímetros, né? E aí, professor, mas eu tenho que usar essa expressão? Eu não posso usar a expressão que a gente aprendeu lá no trabalho da força elétrica, no potencial, que o AB, né, a tensão VAB ou UAB é simplesmente o produto do campo pela distância? Pode, a matemática não muda, né, é a mesma. Então, o campo elétrico vai ser, olha lá, passa o D dividindo, vai ser os 100 volts dividido pela distância, 0,02 metros. Cheguei nos mesmos 5.000. Igualzinho. Tanto faz seguir esse caminho, porque eu já tinha calculado na letra B a quantidade de carga elétrica, já conhecia esse valor, posso sair por aqui. Ou se eu não sei a quantidade de carga elétrica e não quero calcular, eu posso usar aquela expressão antiga que nós trabalhamos até então, né? Que é UAB, E vezes D. O E que eu quero descobrir vai ser a DDP, 100 volts entre placas, dividido pela distância. Eu posso usar essa expressão mole aqui, pessoal, ó, molinha, porque quando eu tenho capacitor, cadê? Eu tenho um campo elétrico uniforme, né? E quando eu tenho um campo elétrico uniforme no céu, eu estou no céu mesmo, né? Eu posso usar U, é o produto simplesmente do campo pela distância. O E vezes D aqui, ó, vai ser a diferença de potencial entre a placa A e a placa B. Olha que louco, né? Como é que tudo se encontra. A diferença de potencial entre os pontos A e B, DDP entre A e B, VAB, portanto, é o produto do campo vezes a distância. Só isso. E vale aqui para capacitor. Chique, né? Para terminar nossa aula, eu quero mostrar, não vou simular nada. Vocês estão vendo a minha tela aí no Google? No Chrome? Sim. Eu vou passar o link, né, para vocês usarem, para vocês experimentarem bastante esse simulador aqui do PET, que fala tudo sobre capacitor, pessoal. É muito interessante. Ele vai vir zerado, com a pilha zerada aqui. Ó. Opa, cadê? Vou ligar as coisas aqui. Ele vai vir assim para vocês, ó, 0 volts a pilha. Aí vocês têm que ir lá, a primeira coisa, colocar tensão aqui, ó, 1,5 volt na pilha, ó. Coloquei 1,5 volt na pilha, tá? E aí, deixa eu ver aqui se eu posso ligar a capacitância, um gráfico de carga elétrica, energia armazenada, liguei esses 3, ó. E vou botar um voltímetro aqui ainda, ó. Agora eu tô chique, hein? Tá 1 volt menos. Vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa aí, será? Estamos vendo tudo. Tá dando pra ver tudinho. Joia. Aí, olha só, eu vou mexer aqui, vou aumentar aqui a capacitância, tá, meninos? Eu vou aumentar a distância das placas, ó. Vou tentar, né? Eita, consegui não. Ó, consegui. Vou subir. Ó, aumentei a distância. Deixa eu aumentar mais. O que eu posso fazer? A capacitância diminuiu. Pode dar um zoom aqui também, tá? Ó, deixa eu ver. Tá bem lento no computador, pessoal. Não tô conseguindo rodar ele bem aqui, não. Não sei se eu tô gravando a aula. Mas eu posso, deixa eu ver. Aumentar. Isso. Na hora que, ó, tá vendo? Na hora que eu mexo na distância entre as placas, ele vai te dar um novo valor de capacitância, um novo valor dos coulombs, da carga na placa e um novo valor de energia armazenada. Deixa eu ver se eu consigo fazer um zoom mais aqui para aumentar a capacitância. Ele não está respondendo, não. E eu posso fazer também aqui, sabe o quê? Aumentar o tamanho da placa. Ó, cresci no capacitor, tá vendo? Se eu cresço o capacitor, a capacitância aqui vai aumentar. Eu aumentei a capacitância, aumento o número de cargas e coulombs acumulado e aumenta a energia armazenada. Então, eu consigo ver, na hora que vocês rodarem aí, vocês vão ver que é dinâmico. Eu posso mexer aqui devagarzinho. O meu computador está travando aqui agora. Mas eu mexo para um lado, mexo para o outro, e vai ser bem interessante vocês observarem aí esses efeitos que dá na área da placa e na distância entre elas. Aqui não sei porque está uma lenha. Ó, diminuiu um cadinho. Ih, diminuiu Deve muito. ser porque o computador tá gravando e fica mais lento. Pois é. Aí eu tenho uma outra aba aqui, deixa eu ver se eu consigo clicar, dielétrico. Ó, o dielétrico, eu posso colocar aqui, ó, vou colocar o recheio, ó, do sanduíche. Vai, recheio. Foi, olha lá, aumentou a capacitância. Eu posso, inclusive, mudar o dielétrico aqui, ó, Teflon.
que é um outro material, é pior do que o papel, diminuiu a capacitância. Posso colocar o vidro. Ah lá, aumentou a capacitância. Então, eu posso colocar aqui no meio do caminho, ó, eu vou colocar só um pouquinho de dielétrico, ó, só na metade do capacitor. Ah lá. Não vou colocar nele todo, não. Aí vou ter um capacitor cambeta, né? Muito concentrado nessa parte e na outra parte pouco concentrado. Então, só para vocês verem, eu posso mexer na separação entre placas aqui também, ó. Ah lá, vou mexer na separação entre placas. Tá vendo? Então, é interessante, pessoal. Eu achei fantástico esse simulador. Tudo onde tem setinha verde, aqui, essas setinhas verdes, é onde vocês podem movimentar. Vocês podem aumentar a área da placa, a distância entre elas, o quanto que o recheio, que é o dielétrico, está inserido dentro ou fora, e acompanhando as capacitâncias aqui direitinho. Tá? Aqui chegou no máximo. Ó. Aí tem que apertar menos aqui, ó. Tá vendo? Para mostrar, mudar a escala. Senão ele pega o máximo e você perde a noção. Mas como é que vocês podem trabalhar como se fossem engenheiros de projeto, mesmo do capacitor, mexendo na área, mexendo na distância, mexendo em tudo. Por último, essa última aba aqui, de capacitores múltiplos, que tem a ver com a próxima aula da semana que vem, que nós não teremos aula síncrona, será uma aula assíncrona, vou deixar para vocês fazerem uma atividade. Vocês podem colocar, ó, 2 capacitores em série, 3 em série, até 3 em série, em cascata, né? Em paralelo, olha lá, 3 em paralelo, 2 em série e 1 em paralelo, e ver o que acontece. Olha a pilha, vem zerada. Não esqueçam de ligar a pilha aqui, ó, senão não funciona. Arrasta a pilha para 1,5 volt, senão não funciona. E vocês podem botar a linha do campo elétrico aqui, colocar as barrinhas para medir, e com isso eu acho que vocês vão aprendendo. Né? O que acontece se eu ligar 2 capacitores em série, 2 capacitores em paralelo? Opa, professor, o que é isso? Vocês já viram lá em circuitos resistores em série e resistores em paralelo? Sim ou não? Sim. Estamos vendo agora. Estão vendo? Olha que bacana, hein? Associação de resistor série e paralelo? Isso. Isso tem tudo a ver, e vocês vão ver, inclusive, qual é a diferença de associar resistores em série em paralelo e de associar capacitores em série em paralelo. Vocês vão ver que um é o contrário do outro. Resistor em série, eu somo. Em paralelo, eu uso aquela outra equaçãozinha. No capacitor, é o contrário. Capacitor em paralelo, eu somo as capacitâncias, e no capacitor em série, eu tenho que usar aquela regrinha de 1 sobre CQ igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2. Eu vou deixar vocês estudarem isso, porque não é muito foco aqui do nosso curso, mas é importante vocês saberem a associação de capacitores, tá? Tem que saber. Mas eu vou deixar para vocês correrem atrás sozinhos, até porque vocês estão vendo a associação de resistores nos circuitos e vão ver a associação de capacitores aqui na eletromag. Vai ser uma combinação bacana aí, tá? E vocês podem, inclusive, simular aqui, ó, botar 2 em série, né, 3 em série, por aí vai. Então, vocês vão ter 3 abas aqui desse simulador. Vale muito a pena perder alguns minutos mexendo, trabalhando, para poder identificar isso melhor, tá? E conhecer os aspectos construtivos do capacitor. E é isso. Muita informação. Nossas aulas, eu sempre prometo terminar antes, nunca consigo, mas acho que tá bom. Tá bom porque vocês estão aprendendo bastante coisa. Ufa! E aí, dúvidas? Sem dúvidas? Não. Vai dar dúvida na hora que vocês forem estudando, óbvio, né? Aí vocês vão lembrar do algo que eu falei, recordem a gravação sempre que precisar. E no mais, estamos conversados. Até a próxima, ok? Ok. Ok, até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado. Fiquem Até a todos próxima. com o Senhor Jesus. Até a próxima semana, que não será síncrona, né? Mas manteremos contato aí pelo Telegram. Valeu, professor. Valeu, camarada. Boa Até semana, professor. professor. todos nós. Valeu, pessoal.